eu quero te ouvir. Quero te ouvir, Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, querido. Pode sentar um pouquinho. Glória a Deus. A gente fica aqui, né? A gente nem sabe se quer ficar adorando, ouvindo a palavra, né? Porque a gente vai emendando um porre atrás do outro, né? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu vou passar umas instruções aqui, mas não saia do clima, tá? Por favor, em nome de Jesus. Eu estou tendo que resolver algumas coisas paralelas, não só do evento, mas da igreja. E toda hora que eu tenho que sair, para mim é um pesar, porque eu não quero perder uma gota aqui do que está sendo ministrado, tá? Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, mais uma vez, o esforço de você estar aqui. Esse primeiro dia, algumas coisas nós tivemos que organizar, a chegada do pessoal, organizamos alguns horários, né, o check-in de vocês foi feito, então começou com um pequeno atraso, mas nós queremos manter certinho os horários, tá bom? Então amanhã chegue às 8h30, certinho, bonitinho, ok? Mas obrigado, vocês são demais, estão trabalhando assim, em alta performance. Se você, preste bem atenção nisso, se você não assinou a tua lista de chamada da parte da manhã e você veio na aula da manhã, você vai lá atrás, tá, na mesa, e assina o seu nome. Durante agora, essa segunda aula da escola, nós vamos passar então o livro de chamada da segunda aula. É um livro de chamada para cada aula, ok? Então agora é outro. Como que é esse livro? Tem lá o seu nome e você vai assinar do lado do seu nome, ok? Quiser colocar a senha do banco também, estou brincando. Só vai assinar, colocar lá bonitinho para a gente saber que você esteve presente aqui para a gente emitir o diploma no final e não perdermos aí o controle. Esses os avisos, produção? Só isso, né? Amém? Glória a Deus. Vou pedir para o apóstolo Eduardo apresentar aí a nossa ministradora, Master Power, tudo que puder. Todos os outros elogios em inglês que eu não sei também para ela, tá bom, apóstolo? Aleluia, glória a Deus. Queridos, dá uma salva de palmas para a pastora Patrícia. Chega mais, Pati. Fica tranquilo que eu tiro foto de você depois. Pessoal que está ali na mídia, eu mandei acho que 2 vídeos do YouTube que ela vai usar depois, tá? Para falar um pouquinho do processo do ministério. Aí, não sei se depois a hora que apagar fica até melhor, né? Aí depois vocês veem a hora que ela chamar. Você pode chamar, viu, Pati, a hora que precisar. Estenda suas mãos aqui, vamos orar pela vida dela. Pai, nós queremos derramar, ó Pai, pelo Teu poder e pela autoridade Tua, do Seu sangue, uma unção poderosa sobre a vida da Pati, Senhor Deus. Que ela possa ser usada nesse momento conosco, ó Pai, para falar de vida, de crescimento, de profundezas na Tua palavra, que nós possamos receber um pouco mais da dose que ela carrega, que o Senhor tem compartilhado com ela, Pai. Nós declaramos a Tua unção, Tua proteção, Tua sabedoria, Pai, o Teu Espírito Santo sobre a vida dela agora. Use-a poderosamente, em o nome de Jesus. Amém. Boa tarde. É uma honra muito grande estar aqui. O apóstolo pediu para eu ministrar na área de ativação, porque Deus realmente fez algo na minha vida e me ativou de uma maneira supernatural.
E ele pediu, porque quando Deus faz algo na vida da gente, né, aí a gente tem autoridade e tem ativação. Então, o que Deus fez na minha vida realmente foi sobrenatural. Eu não vou estar seguindo, certamente Ele me deu liberdade, né, para contar o meu testemunho, mas eu vou estar tocando, vai ser assim, exemplos que vai estar tocando, e depois vocês podem aprofundar e olhar o que Ele colocou aqui, essa sabedoria que Ele passou aqui. Então, eu não vou seguir direitinho como Ele seguiu, mas eu quero contar para vocês o sobrenatural que Deus fez na minha vida. Como vocês... porque eu sou baixinha, né? Aí depois... Obrigada, eu me sinto maiorzinha agora. Obrigada. Bom, eu conheci o apóstolo Eduardo e a apóstola Priscila em Dallas. O Eduardo estava fazendo seminário, e quando ele estava lá estudando, o pastor da igreja onde que ele estava indo pediu ele para começar um ministério brasileiro, uma igreja brasileira. E foi através dessa igreja brasileira que eu vim conhecer Jesus. E foi de uma maneira muito linda. Eu morava uma meia hora, 40 minutos da igreja dele, mas eles estavam fazendo um encontro com Deus. Cada 3 meses, assim, eles faziam um encontro com Deus. E eles estavam falando assim, olha, vamos escreve aqui o nome das pessoas que a gente quer no sobrenatural, né? Deus traga essas pessoas aqui. Então, assim, não coloca limite. Não acredito que essa pessoa nunca vai vir, não tem jeito essa pessoa vir, não. Vamos colocar aqui os nomes e deixar Deus fazer o sobrenatural. E tinha um casal da igreja deles, da Mega Vida, que trabalhava na minha casa, que vinha de 2 em 2 semanas e não limpar a minha casa. E Deus colocou no coração deles de orar pela minha vida. Então, a Tirza, toda vez que ela arrumava a minha cama, ela orava sobre o meu travesseiro e clamava pela minha vida. E naquela época, eu estava na maior depressão. Eu tinha crescido católica aqui. Eu só morei no Brasil por 11 anos. Então, vocês me perdoam o meu português, porque eu não tenho costume de falar em português. Mas Deus está assim, ativando o meu português aqui. Ô, Glória, está me no sobrenatural. Então, aí o que aconteceu? Um dia eu estava assim, eu estava na escuridão, só falando besteira, só falando palavras de morte. Eu estava muito brava esse dia. Eu estava desabafando com esse casal lá em casa. E o esposo da Tirza, o Alisson, ele falou assim, você precisa de um encontro com Deus. Aí eu, encontro com Deus? Como assim? Como assim? Aí ele falou assim, vem nesse encontro com Deus, nesse retiro, e você vai ter um encontro com Deus. Aí eu estava desesperada, eu falei, ok, coloquei lá, dei o dinheiro, e eu fui. E eu cheguei lá, realmente com os braços cruzados, e o pastor falou, o apóstolo falou, muita gente chega aqui na sexta-feira com os braços cruzados e sai aqui louvando a Deus com os braços abertos. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida. No sábado, eles começaram a contar testemunho. Por isso que o pastor pediu para eu contar testemunho, porque testemunho tem poder. Testemunho, Deus realmente, né, vai tirando as barreiras e o sobrenatural vai sendo ativado. Então, eu comecei a ouvir testemunhos de prostitutas que agora estavam servindo a Deus. Eu ficava assim, uau, como é que pode, né? Drogados que agora são pais de família e servindo a Deus, assim, incrível. E aí as barreiras foram descendo, sabe, quebrando. E à noite eles fizeram tantas coisas proféticas e lindas, sabe, de pedir a gente para pensar em todos os nossos pecados. Aí eles colocaram no prego na mão, e depois pediu para a gente colocar na cruz, sabe, várias coisas proféticas que eu amo, que realmente ativou a minha fé. E aí mostraram um clipe da Paixão de Cristo, e naquele clipe foi o que, assim, me chamou a atenção, porque, a gente crescendo na igreja católica, a gente sabe, da história da crucificação de Cristo, a gente sabe, mas eu nunca tinha imaginado, nunca tinha visualizado como Jesus tinha sofrido por mim. Quando eu vi aquele filme, aquele clipe, eu fiquei muito impressionada, me marcou. E eles perguntaram, quem aqui
quer aceitar Jesus. E eu levantei. E o povo chorando e batendo palma. E eu não tinha entendido, não tinha caído a ficha, né? No dia seguinte, um senhorzinho, quando eu estava pegando o café da manhã, ele falou assim, meus parabéns, a decisão que você fez ontem foi a melhor decisão da sua vida. Eu assim, mas como assim, sabe? Eu já sabia quem era Jesus. Ele falou assim, não é que você sabe quem Jesus é que você recebeu o que Jesus fez por você. Aí começou o processo de cair a ficha. Mas não foi, eu não recebi realmente, eu acho, aquela ativação para a salvação até que na Bíblia eles estavam ensinando sobre o batismo do Espírito Santo. Eu não tinha uma Bíblia e eu lembro que a Tisa tinha falado para mim, leva uma Bíblia. E eu não tinha lembrado disso, não tinha Bíblia. E no caminho, o Espírito Santo, engraçado, né? Que antes de eu aceitar Jesus, o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, né? Aí o Espírito Santo assim, sai aqui, vai nessa livraria, compra uma Bíblia. Eu entrei lá, eu preciso de uma Bíblia. Que versão? Versão? Tem versão? Eu não tinha a menor noção. Aí deram lá uma Bíblia para mim, eu levei. E realmente a Bíblia estava viva. E eu li aquilo ali e estava realmente sendo águas vidas, frescas na minha vida. Realmente estava borbulhando dentro de mim. Mas foi em Atos, eles contando quando vinha o Espírito Santo, como que o poder descia, como ativava, como milagres acontecia. E eu falei assim, uau, é esse poder aqui que eu preciso. É isso aqui que vai mudar a minha vida. E aí, depois daquilo ali, eu estava pronta. Eu falei, ok, sim, eu estou pronta. Assim, tipo, eu quero. Aí a Pri, a apóstola, pediu para tirar todas as cadeiras, mover aqui, para a gente poder louvar a Deus. E começaram a colocar louvor. E pela primeira vez na vida, eu comecei, sabe, a orar, a clamar, e sem ser uma prece, né, uma reza. E, de repente, eu escuto um idioma divino. Eu escuto uma moça falando em línguas. Eu abro os olhos e eu falei, peraí, o que a gente leu aqui está acontecendo aqui na minha frente? Como é que é? Uau, incrível! E o pastor estava orando por essa mulher e ela falando em línguas. E aí tinha uma moça, uma senhora, que ela estava muito deprimida o tempo todo, opressivamente mesmo, opressiva. Ela estava falando só coisas ruins, palavras de morte mesmo, o tempo todo lá. E eu estava com muita paciência com ela, mas naquele momento eu não tive paciência, sabe? Eu não dei ouvido a elas. Ela veio falar algo contra o batismo do Espírito Santo, mas dentro de mim veio aquela ousadia que eu falei assim, eu não quero ouvir. Eu quero essa bênção para mim. Ah, mas deixa eu te contar. Eu falei assim, não, eu não quero ouvir. Eu quero essa bênção para mim. Ah, mas é porque você não sabe. Não quero saber. Eu quero essa bênção para mim. Naquela terceira vez que eu fiz essa declaração, o pastor terminou de orar com ela. Eu fui lá e peguei o braço do pastor. Eu falei assim, pastor, me ajuda. Eu preciso dessa bênção. Eu quero essa bênção para mim. Aí ele falou assim, então fica glorificando o nome de Jesus. Aí ele colocou a mão na minha testa, e eu fiquei, eu glorifico o nome de Jesus, eu glorifico o nome de Jesus. E de repente eu senti a presença de Deus derramar sobre a minha vida, o Espírito Santo, como um óleo mesmo, eletricidade, uma coisa incrível. E por mais que na minha cabeça eu continuava falando, eu glorifico o nome de Jesus, eu glorifico o nome de Jesus, a minha língua estava tão grossa que eu não estava entendendo o que eu estava falando. Aí a apóstola Priscila veio com o microfone na minha boca e eu consegui ouvir que a língua divina, eu estava falando em línguas. Aí sim, eu fiquei, uau, eu tive um encontro com Deus. Eles estavam vendendo uma camiseta por $10 que falava assim, eu tive um encontro com Deus. Eu falei assim, eu não vou dar $10 nisso. Saí, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu quis comprar aquela camiseta, colocar. E aí eu fui a Tisa e o Alisson, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E oh, glória. Aí a primeira coisa que eu quis fazer, eu liguei para o meu esposo, falei que eu era uma nova criatura, que tinha acontecido comigo. Ele, eu estou muito feliz, mas ele não tinha a menor ideia o tanto que eu tinha mudado, né? Foi radical, assim, num instante. A depressão foi embora, toda a opressão foi embora. E veio uma alegria de tal maneira. Eu realmente era uma nova criatura. E aí, eu liguei para minha mãe e pedi perdão. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, me perdoa por isso, isso e aquilo. E eu te perdoo
por isso, isso e aquilo. E aí eu comecei, porque eu não era uma pessoa fácil, sabe? E Jesus realmente teve que transformar o meu caráter, que é um dos temas aqui. Que só mesmo Jesus na causa, né? Com o Espírito Santo. Só mesmo o Espírito Santo transformando a gente, realmente mudando o nosso caráter. Porque só na carne não dá. Aí, sabe quanto... Aí eu saí de lá tão ativada, que no dia seguinte eu era vendedora de software para uma empresa que vendia software para seguros de carro, para agências. E aí, toda segunda-feira de manhã, a gente tinha uma reunião com o presidente. Aí, no final da reunião, ele sempre perguntava, alguém tem algo para dizer? Aí eu falei assim, naquele dia, eu falei assim, eu tenho. Aí ele, ok. Eu falei assim, ontem eu tive um encontro com Deus. Oh, glória! E eu falei assim, e eu estou aqui para pedir perdão. E eu comecei a pedir perdão. Eu falei assim, aí eu virei para o Rob. Eu não sabia que ele era pastor de louvor, mas eu era aquela no pé dele, sabe? Eu tratava ele super mal. Eu fazia ele se sentir, ó, esse tamaninho aqui. E ele foi o primeiro que eu fui pedir perdão. Eu falei, Rob, me desculpa, me perdoa da maneira que eu te tratava. E eu comecei a chorar, e ele começou a chorar. Aí eu comecei a ir no escritório, pedir perdão. O povo estava todo assim, né? Que ela quer, né? E aí estavam meio assim, cadê os frutos, né? Mas eles foram ver que Deus realmente tinha transformado a minha vida e tinha tido essa ativação. E olha só, o Rob, né, que eu me perseguia ele tanto, eu cheguei a ele depois e eu falei assim, Rob, vamos começar aqui um grupo de oração? Aí ele falou, top, vamos. Aí depois, toda segunda-feira que a gente tinha essa reunião com o presidente, a gente pediu para o presidente se depois dessa reunião a gente podia ter um tempo de oração. Aí ele falou assim, pode. Aí a gente começou a ter oração depois, e o negócio foi crescendo, milagres foram acontecendo, a gente adicionou louvor. Aí depois virou uma igreja lá, que eles falaram assim, mas vem cá, vocês têm que voltar a trabalhar, já tem 3 horas de culto aqui dentro dessa empresa. Mas, sabe, eu só queria saber de Jesus, eu não queria mais saber de vender software, entendeu? Então, as minhas vendas só foram caindo. Eu tinha um ídolo, né, que era um troféu de quem vendia mais na empresa, e aquele troféu tinha que estar na minha mesa. Realmente era um ídolo. Se aquele troféu não estava, nossa, eu virava uma fera. O que foi a primeira coisa que Deus teve que tirar? O troféu, né? Ele teve, mas o que aconteceu? Foi difícil, porque a carne e o espírito estão sempre, né, lutando um contra o outro, né? Então, eu queria o troféu, mas eu queria Jesus. Ele falou assim, você não pode ter os dois, né? Aí foram tirando, Deus foi tirando as coisas que não eram de Deus e foi aumentando o que era para ser, né? O que Ele estava realmente transformando a minha paixão por Cristo. E aí eu só queria fazer isso. Aí eu comecei a deixar meus pesos loucos, que eu não queria mais trabalhar, eu só queria fazer ministério. E eu comecei a perguntar a Deus, o que você quer que eu faça? Eu quero ser por ti, usa para a sua glória. E eu estava indo, eu devia ter ficado na Mega Vida, gente, não interessa quanto tempo eu devia de dirigir, mas eu devia ter ficado lá. Mas uma amiga minha tinha me convidado para uma igreja que era até batista, mas não era avivada, se você sabe o que eu estou falando. Aí uma igreja lá pertinho de mim. Mas o que era bom é que era muito palavra e missões. Então, o pastor era bem missionário. E ele estava assim, que tipo de vida você quer viver? Você quer viver uma vida que é só sobre você e a tua família? Ou você quer servir a comunidade? Eu falei assim, eu quero servir a comunidade. Mas eu estava assim, tão bloqueada, assim, não tinha uma visão de o que estava acontecendo na minha cidade. E aí, naquela semana, eu era parte de uma célula. Olha, eu amo célula, viu? É realmente na célula que a gente se sente família, é parte, e grandes milagres acontecem, mudança real acontece numa célula, não é? Então, ali, os líderes da célula estavam falando, olha, como é que a gente pode fazer um trabalho comunitário, servir a comunidade juntos, como um grupo, como uma célula. Aí vamos discutir as ideias.
E eles falaram que tinha um centro de abrigo na nossa cidade. Eu falei assim, como é que é? Tem um centro de abrigo, tem pessoas desabrigadas aqui, porque a gente não via gente na rua, entendeu? Aqui no Brasil, muito mais, né, no Rio, ou nessas cidades maiores, você vê as pessoas morando nas ruas, aí você vê, tem desabrigados. Mas na minha cidade, tinha desabrigados, tinha mais ou menos 800 crianças desabrigadas, e eu não tinha a menor ideia. Aí Deus foi abrindo a minha visão de quanto essa cidade precisava de Jesus. Eles tinham, aí várias ideias foram dadas, mas uma em específica foi, a moça disse, eu tive uma ideia de pegar uma sacola assim, colocar tudo para a festa de aniversário, pegar balão e um bolo e entregar nesse centro de abrigo para crianças que talvez estão passando o aniversário, né, morando no abrigo. Nossa, naquela hora eu tive um flashback da minha infância. Os meus pais, olha só, minha mãe é mineira, meu pai é gaúcho, eles se conheceram em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e foram morar em Nova York. A minha mãe acabou trabalhando para o consulado brasileiro lá, e meu pai para uma filial da Petrobras, e eu e minha irmã nascemos lá. Então, nós somos americanas, e nascemos em Nova York. Quando eu tinha 5 anos, meus pais resolveram se separar, e meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. Nós fomos para o Rio, minha mãe não quis criar a gente no Rio, então a gente foi para Belo Horizonte, e meu pai ficou no Rio. E a minha mãe começou a trabalhar com meu avô, ele pegava pedras preciosas das minas, lá de Teoflotone, e a minha mãe saía vendendo pelo mundo inteiro, mais na Ásia, mas ela passava pelos Estados Unidos também. Numa dessas viagens, 11 anos depois, bom, peraí, não vou pular na frente. Aí o que acontece? Ela viajava de 3 em 3 meses e eu ficava com a minha avó. Então, a minha mãe sempre planejava as voltas dela ao Brasil para coincidir com o meu aniversário da minha irmã, porque ela sempre dava tempo suficiente para organizar as festas de aniversário e fazer aquelas festas. E meu pai, que a gente não via, porque era 6 horas de viagem, ele estava vivendo a vida dele, ele dirigia 6 horas, ficava lá no nosso apartamento. Meus pais agiam como se fossem casados, se vocês sabem o que eu quero dizer. Mas o que acontecia? No meu aniversário, a minha família estava unida. Eu me sentia comemorada, amada, querida, muito amor, muita felicidade. E foi naquele momento que Deus impressou assim no meu coração um desejo de comemorar vidas, comemorar, fazer festas de aniversário para crianças carentes, crianças que nunca foram comemoradas, que nunca tiveram uma festinha de aniversário. Deus colocou no meu coração falando assim, é assim que eu quero que essas crianças se sintam, que elas são amadas, que elas são queridas, que eu quero elas serem comemoradas, que eu tenho um propósito na vida delas. E isso ficou tão forte no meu coração que eu não conseguia parar em outras coisas. Eu falei assim, mas eu não quero só chegar lá e entregar uma sacola. Tá, feliz aniversário. Eu falei assim, não, eu quero ser parte disso. Eu quero ajudar a organizar. Eu quero estar lá na festa e falar para essa criança quanto Deus a ama. E dar aquele abraço, aquele beijo. E realmente ajudar, fazer ela se sentir amada. Porque nós somos Cristos e não Espírito Santo. A gente age, nós somos Jesus para as pessoas. Então Deus queria dar um abraço nessas crianças. Ele precisava do nosso corpo para o Espírito Santo tocar nessas vidas. Então o que eu fiz? Eu fui ativada naquele momento, não perdi tempo, liguei para o abrigo e falei assim, vem cá, eu posso fazer festa de aniversário para suas crianças? Eles, pode. E aí começou, eu fui lá e conversei com eles como o que eu queria fazer. Mas, olha, o que Deus tinha planejado era super natural e ia muito além do que eu conseguia imaginar. Eu achava que eu ia, assim, num salãozinho ali que eles tinham, bem simplesinho, levar um bolinho, levar presentinho e tal. Mas o que Deus tinha planejado era muito maior. E eu comecei a falar sobre isso, porque eu adoro falar, sabe, gente? Muito mais quando Deus coloca uma coisa no meu coração, aí que eu não paro mesmo. Aí eu comecei a falar sobre essa ideia.
E o Alisson, que foi a pessoa que falou, você precisa de um encontro com Deus, ele foi a primeira pessoa a falar assim, isso aí devia ser uma ONG. Eu falei assim, uma ONG? Não, parece muito complicado, eu só quero fazer uma festa de aniversário. Ele falou assim, não, mas se você fizer uma ONG, as pessoas vão poder abraçar esse projeto e Deus vai poder fazer muito mais através desse projeto e alcançar muito mais vidas. Eu não dei atenção a ele, eu falei assim, tá, ok. E ele falou assim, você precisa de um nome, você precisa de um logo. Eu falei assim, nossa, esse negócio está ficando complicado. E aí eu estava assim, só que estava muito forte, só que ele plantou a sementinha. Porque no dia que eu estava tendo almoço com colegas de trabalho, era aniversário de alguém, e eu comecei a contar lá para uma moça que é crente, eu falei, e para o grupo ali, eu falei assim, olha só, Deus colocou isso no meu coração, eu preciso de um nome. Ela falou assim, e Birthday Blessing? Aí eu, uau, eu amei esse nome. Aí eu saí correndo de volta lá pro escritório, e Birthday Blessing é aniversário abençoado. Essa é a tradução, aniversário abençoado. Aí eu voltei correndo lá no escritório, entrei no GoDaddy, que é onde que você compra os domínio. Aí eu coloquei ali, birthdayblessing.com. Já existia. Eu falei, mas como? Já tem? Aí eu comecei a pesquisar e já tinha outros Birthday Blessings. Aí eu comecei a entrar e eu falei, tudo bem, sem problema. Eu entrei em contato com a ONG lá de Carolina do Norte, e falei assim, vem cá, eu gostaria de começar o trabalho que vocês estão fazendo na minha região, no Texas. Eu morava em Dallas, e ninguém me respondia. E eu mandava e-mail, ligava, deixava recado, ninguém me respondia. Aí eu fiquei frustrada, assim, pai, você vai ter que me dar outro nome. Deus, me dá um outro nome. Ele falou assim, não, esse é o seu nome. Eu falei assim, mas como assim? Eu já tenho outros, eu preciso de um nome mais criativo. Ele falou assim, não, esse é o teu nome. Aí ele falou assim, vai ler os sites, vai ler lá. E nada falava de Deus, não mencionava Jesus. Era uma coisa só de caridade. Mas isso não tem vida, como a gente ouviu o apóstolo falar, a parte carnal, humanitária, não tem poder. E Deus não queria isso. Só fazer uma festa de aniversário para fazer festa de aniversário? Não, tinha que ter propósito. Então Deus falou assim, você não vai se afiliar com isso aqui, e esse é o seu nome. E tem vários milagres que aconteceu, mas esse aqui, olha só, Deus foi fechando diferentes ONGs que tinham o mesmo nome ou parecido, e um dia me entraram em contato comigo e falou assim, porque eu tive que pegar birthdayblessingministries.org, super longo, né? Porque eu coloquei ministérios. Então eu coloquei, aniversário abençoado, ministérios.org. Nossa, imagina, o meu e-mail, Patrícia, @ é muito longo. Mas aí o que acontece? Um dia entraram em contato comigo e falei assim, eu estou vendendo o birthdayblessing.com, você quer comprar? Oh, glória! Deus é fiel, Ele falou que o nome era meu e Ele me deu o nome, não é incrível? É sobrenatural isso, gente. A gente não pode colocar limite no que Deus quer fazer. Aí eu tinha o nome, isso aí demorou anos, tá? Para ter o domínio, demorou anos. Mas eu comecei a falar sobre o que eu queria fazer, né? E aí eu já tinha o nome, o Alisson falou assim, eu faço o logo. Ele fez o logo do Birthday Blessing, assim, rapidinho. E na igreja eu estava contando para todo mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí um senhorzinho, um diácono da igreja que eu nunca tinha conhecido na minha vida, veio até a mim falando, olha, eu sou contador, se você um dia quiser transformar isso numa ONG, eu posso fazer toda a papelada para você. Como é que é? Ele falou assim, só você tem que arrumar 3 amigas, 3 pessoas que topam dar um nome para ser parte dessa ONG, eu faço tudo para você. Ok. Amigas, vocês querem fazer essas festas de aniversário comigo? Você topa colocar o seu nome, teu endereço lá no público ali para essa ONG? Tudo bem, topo sim. Entreguei, mandei uma mensagem para esse senhorzinho, que aqui, os nomes das 3 pessoas, e não ouvi mais dele. De repente, acho que foi assim 1 mês depois, ele me entrega assim, aqui. Assim, como é que é? O Birthday Blessing é uma ONG. Uau! Ele pagou por tudo. Ele fez tudo. Deus só entregou para mim assim, sabe? Oh, glória! E
gente só precisa falar sim para Deus. A gente não precisa saber de todos os detalhes. Deus cuida dos detalhes. Ele manda as pessoas, né, para nos ajudar, porque Ele sabe que eu não era capaz de fazer isso, mas Ele traz o capacitado para me ajudar, sabe? Ele quer que a gente seja ativado e vai para frente, mas não é necessariamente sozinha. A gente precisa um do outro, e o Espírito Santo vai ativando e vai trazendo e vai fazendo. É realmente incrível o que Deus faz. E a minha ideia, né, era de fazer uma festinha simplesinha. Aí o que acontece? Vem o baterista lá da igreja, vem falar comigo, também não conhecia ele. Ele falou assim, olha, eu sou o gerente do Peter Piper Pizza, que era um lugar novo que tinha chegado lá com jogos e pizza, um lugar de diversão para festas de aniversário. Aí ele falou assim, se você quiser, eu posso te dar um desconto legal para fazer as festas lá. Eu falei, uau! Nossa, eu achei ótimo tirar as pessoas daquela situação triste e levar elas para um lugar abençoado, divertido. Nossa, topei, vamos fazer. Aí eu recebi uma ligação dos gerentes lá do abrigo, falando assim, olha, a gente está com uma mãe que acabou de chegar aqui no abrigo, ela está com 2 crianças que vai fazer aniversário esse mês. E o aniversário é 8 e 9 de março, só que eles eram de diferentes idades, 2 e 10 anos, mas um atrás do outro. E eu falei assim, uau, você quer comemorar o aniversário deles? Ele falou assim, quero sim, gostaria muito de conhecer eles. Aí eu fui até o abrigo conhecer, e aí chega a Rose, ela é crente, mas estava exausta. Ela estava exausta porque a vida dela estava sendo muito difícil. Ela tinha saído da Flórida, ela morava em West Palm Beach, mas numa região cheia de drogas, cheia de gangue, muito crime. E ela, com esses 2 meninos, ela queria tirar eles daquela violência, e levar em Dallas, porque Dallas é mais calma, é mais assim como uma cidade tipo Belo Horizonte, grande, mas mais, pelo menos quando eu morava lá, né, era mais seguro. Aí, só que ela veio com um carro que estava uma furrequinha, sabe? Era um carro velho. Ela dirigiu 20 horas até o Texas, pegou um emprego, alugou um apartamento, mas aí o carro quebrou. O carro quebrou, o que acontece? Não consegue ir ao trabalho, não perdeu o trabalho, aí não consegue pagar aluguel. Aí, sem pagar aluguel, vai despejada. Vai parar onde? Foi parar no abrigo. Ela nunca imaginava estar desabrigada. Mas Deus encontrou ela naquele momento e me enviou lá para trazer esperança para ela, que Deus a via, que Deus a amava, sabe? E aí eu conversando com o filho mais velho dela, de 10 anos, e eu perguntando para o Mason, o que você gosta? O que você gosta de fazer? Porque eu queria dar o desejo do coração dele. Eu não queria dar só qualquer presente, porque Deus dá os desejos do nosso coração. Ele conhece nós no pessoal, não é? Então eu queria saber mais dele. Ele estava me contando, assim, e quais são as suas roupas, o tamanho da tua roupa, o tamanho do teu calçado, e ele foi dando para mim. Aí eu falei assim, Mason, você sabe aonde que vai ser a sua festa de aniversário? Aí ele falou, não. Eu falei assim, vai ser no Peter Piper Pizza. Aí ele, uau, no way, eu queria muito ir lá. Eu falei assim, pois é, você pode convidar os teus amiguinhos, e vai ter jogos, e vai ter muita diversão. E ele estava assim, super feliz. Aí eu falei assim, Mason, você sabe quem está te dando essa festa? Aí ele assim, é a senhora. Eu falei assim, não, é Deus, é Jesus. Jesus te ama tanto que Ele colocou no meu coração para te dar a maior festa de aniversário, porque você é amado, você é precioso. Deus criou você para um propósito e Ele quer que você seja comemorado. E ele falou, uau, né? Aí, naquele dia, estava chovendo muito. E eu vi uma van do noticiário, do jornal da cidade, e eu coloquei a minha cabeça lá, né? E eu perguntei para eles, o que vocês estão fazendo aqui? Eles disseram, a gente estava tendo uma crise econômica lá em 2008 e 2009, isso já era 2009. E ele falou assim, que pessoas que nunca imaginavam estar desabrigadas não tinham outro lugar para ir. E eu falei assim, não, é mesmo, eu tô começando essa ONG, a gente vai fazer aniversários para essas crianças que estão ficando aqui. Não sei se você quer mostrar para a comunidade o que está acontecendo aqui. A gente vai ter a nossa primeira festa daqui a 2 domingos. Se você quiser,
passar isso para a comunidade. Ah, não, a gente não trabalha no domingo. Eu falei assim, mas tudo bem, mas talvez você queira passar para outras pessoas lá, outros jornalistas que talvez queiram uma matéria boa, né? Com tanta coisa ruim acontecendo, talvez mostrar o do bom, né? Aí eles não me deram resposta, eu mandei um e-mail, não deram resposta, e eu não estava nem pensando nisso. Quando 10 minutos antes da primeira festa começar, chegam os jornalistas com o câmera, colocam o microfone em mim, começam a me fazer perguntas, e eu assim, uau, no meio dali, estou preparando a festa, agora vai ter que pensar no que vai falar, não tive nenhuma festa de aniversário, não tive tempo para preparar, e eu fui falando, né? Aí, naquela noite, mostrou a festa de aniversário, fizeram uma reportagem linda, mas a única coisa que eles me mostraram falando foi uma coisa que eu nunca pensei, nunca eu imaginei, eu não me lembro ter falado isso, nunca teria imaginado isso. Eu falando assim, o meu sonho é de ter um birthday blessing, um aniversário abençoado, no mundo todo, uma filial no mundo em todo, para todas as crianças serem comemoradas. Aí eu, uau, mas isso aí é um sonho, uma visão muito grande. E Deus colocou assim no meu coração, pois é a minha visão, é o meu sonho. Glória a Deus. E aí, nessa festa, né, o Mason se divertiu pra caramba. Olha, tinha mais gente da igreja do que os convidados da festa, porque todo mundo abraçou o projeto, todo mundo queria ser parte da igreja e todo mundo queria levar um presentinho, uma lembrancinha pro Mason, né? E pro irmãozinho dele. E aí, o Mason tava com uma mesa assim de uns 25 presentes e tudo falando assim, para o Mason com amor Jesus. E ele foi abrindo, cada presente, gente, porque tá com o nome de Jesus, a gente não pode dar qualquer coisa, né? Tem que ser coisa nova, né? E a ideia é de dar só 3 presentes, cada coisa é profética, tá? Deus tinha alinhado, porque Jesus ganhou 3 presentes no aniversário dele, né? E as roupas que as crianças vestem, geralmente são roupas sujas, rasgadas, não bem cuidadas, velhas, né? Mas aí Deus tira esses vestígios usados, velhos, e coloca uma roupa nova, né? E também os calçados, ele dá sapato novo para a gente caminhar em autoridade, seguindo ele. Então, cada coisa que recebe no Birthday Blessing é profético, mas o mais importante é a palavra de Deus. A gente dá a Bíblia com aquela Bíblia realmente para criança, que vai dar vontade de ler. Mas nessa primeira festa o povo exagerou, porque foi assim, uns 25 presentes, e o Mason foi abrindo, e sem falar nada, ninguém pediu isso a ele, mas ele abriu o último presente, e depois ele levantou os braços assim, e ele falou assim, obrigada a Deus. Ele deu glória a Deus, ele falou, thank God. Por quê? Que isso marcou tanto a minha vida, porque o Birthday Blessing conecta a criança a Deus, faz Deus ser real. Jesus tocando naquelas vidas, é um Jesus real, é um Jesus que ama, é um Jesus que está agindo, que está aquela ativação de amor. A gente não fala só em palavras, mas também em ação, é assim que Deus quer. Não é só ficar falando Jesus te ama, Jesus te ama. Vamos demonstrar como Jesus ama. E o Birthday Blessing é aquela expressão de amor. E Deus não dá coisinha pequena, não. Quando Deus faz, Ele realmente faz o sobrenatural, o incrível, muito maior que a gente pode pensar e imaginar. E foi na vida daquela criança. E você sabe que depois de 3 dias que passou no jornal local, eu recebi uma chamada do jornal nacional, Good Morning America. Então, você pode até mostrar, se você quiser. Eles pediram informação sobre o Birthday Blessing e queriam mostrar o Birthday Blessing no Jornal Nacional. E olha só, Deus, na primeira festa, Deus levou isso ao nacional. E o Jornal Nacional, Good Morning America, mostrou esse projeto.
Se eu tivesse pensado um dia de bater na porta do Good Morning America lá, do Jornal Nacional, pedir para atrasar o meu projeto, você acha que eu ia conseguir? É só Deus que consegue fazer esse sobrenatural. Tá pronto? Então vamos lá. Você coloca com o áudio em inglês, mas vocês vão entender. Eu tive que filmar eu filmei no profético aí, Deus. Esse aí é o Mason, gente. A Diane Sawyer, essa loira aí, eu era super fã dela, sabe? Eu acordava de manhã, colocava o jornal, ia me maquiar, me arrumar, né, para o dia. E ouvi ela falar o meu nome, falar sobre esse projeto, e no final ali falando, isso é prova que cada pessoa pode fazer algo, né, para tocar a comunidade. Gente, isso é o sobrenatural. Nada é impossível para Deus. Isso aconteceu em março de 2009. E naquele dia que apareceu no Jornal Nacional, 100 pessoas entraram em contato comigo. 25 pessoas querendo começar o Birthday Blessing em 25 diferentes estados. Eu não sabia nem como é começar uma ONG, como é que agora você começa a filial? Como é que você consegue fazer isso? Sabe? Aí eu comecei a entrar em contato com advogados, comecei a perguntar como é que faz isso e tal, e era tão complicado. É $50 mil por cada filial, ou que não sei o quê. Eu falei, como é que é? Isso é muito complicado. E aí eu entreguei na mão de Deus, né? E aí, um dia, anos depois, eu estava assim, Pai, me perdoa. Eu estava realmente muito chateada, eu estava pedindo perdão a Deus, que Ele me colocou no Jornal Nacional e eu não fiz nada com aquilo ali. Foi uma divulgação linda para o projeto e nada aconteceu. Eu ainda trabalhava, tempo integral, e tinha 2 menininhas. E eu não tive, sabe, como desenvolver isso, sabe? Mas Deus falou assim para mim, que aquilo ali tudo não era para realmente crescer um projeto naquele momento, porque Ele ainda tinha que desenvolver a mim. Tinha muita coisa ainda Deus queria fazer a mim. Mas sabe o que era? Era para mostrar para mim o potencial desse projeto, como Ele queria levar realmente a planos muito altos para esse projeto, níveis muito altos, que realmente tocam no coração das pessoas. Mas eu comecei a falar assim, mas como, Pai, que a gente vai levar isso ao mundo inteiro? Como que todas as crianças vão ser comemoradas com o amor de Cristo? E eu fui pedindo, fui clamando, fui pedindo e fui clamando. E Ele tocou no meu coração que é através da igreja. Quando Ele falou que é através da igreja, aquele assim, olhar de revelação, assim, uau! É tão simples, uma coisa que parecia tão complicada, de repente ficou tão simples. Ele assim, de repente assim, quando você está assim, o problema parece tão grande, aí Deus dá uma revelação assim, uau, no estalar do dedo tudo muda. E
Então, foi o que ele colocou no meu coração, que ele vai levantar igrejas que vão adotar e abraçar esse projeto e vão abençoar e comemorar as crianças locais da comunidade que Deus colocou ali. Eles naquele local para serem abençoados pela igreja dele, que nós somos o corpo de Cristo. E é assim, eu falei assim, uau, que lindo, não é? Então, Deus, a gente faz um castelo, a gente acha que é muito difícil, mas com Deus Ele vai explicando assim, sabe? A gente precisa dar só um passo na fé ali, acreditando que Ele faz o impossível. Sabe, quando eu vim aqui, depois de um ano que o Birthday Blessing, depois de um ano que o Birthday Blessing foi lançado, e quase 2 anos depois que eu vim a conhecer Jesus, eu vim em Campinas, onde o apóstolo e a apóstola moravam, porque a mãe da apóstola Priscila queria trazer o Birthday Blessing para essa comunidade muito pobre lá perto, que ela tinha adotado, que ela estava cuidando dessas crianças, dando café da manhã, todo domingo. Ela ia lá, dava café da manhã, ensinava a palavra e fazia uma escola bíblica, não para as crianças, um ministério infantil. E quando ela estava acompanhando, porque eu tinha conhecido, ela era parte da Mega Vida lá em Dallas, e ela queria muito trazer esse projeto. Então, olha, o Brasil foi o primeiro filial do Birthday Blessing. Birthday Blessing virou internacional depois de um ano, gente. Olha só como Deus é muito lindo, né? Então eu vim aqui, a gente fez a festa do Birthday Blessing, eu trouxe presentinho, foi assim a maior bênção. Aí era hora de voltar para casa, né? E o apóstolo Eduardo ficou de me levar e num ponto de ônibus lá em Campinas, o meu voo era de Guarulhos, e ele ficou de me buscar para me levar até o ônibus, mas ele chegou atrasado, sabe? Aí a gente saiu correndo atrás desse ônibus. A gente chegou lá, a gente conseguiu ver o ônibus indo. E ele buzinando e tentando parar o ônibus. E ele não conseguiu, não tinha jeito. Aí ele falou assim, eu vou ter que te levar até São Paulo. E é difícil, porque o trânsito é mais de 1 hora. E ele já estava com os planos dele, né? Os planos que ele queria fazer. Mas Deus tinha um propósito que Deus não tinha terminado, não tinha feito tudo que ele queria fazer na minha vida no Brasil, naquela viagem. Então, na viagem, o apóstolo, a gente conversando e tal, aí ele falou assim, Patrícia, você já pensou em fazer seminário? Eu olhei para ele como se ele fosse louco, né? Eu falei assim, mas seminário não é para pastor? Ele falou, Patrícia, não coloque limite no que Deus quer fazer sobre a sua vida. Como Ele quer te usar. Aí, se fosse você, eu sinto que Deus tem muito mais para você e eu quero te encorajar realmente a orar sobre isso. E olha, gente, eu era novinha, não crente, eu muito nova. Então eu orei assim, Pai, se for de você, se for da sua vontade, coloca um desejo no meu coração tão grande que eu não vou conseguir parar de pensar nisso. E não é. Quando a gente abre o coração de Deus e fala, coloca o teu desejo, a tua vontade no meu coração, olha só o que acontece. Eu não conseguia parar de pensar nisso. E aí eu fui atrás, eu comecei a olhar as escolas que ele tinha estudado, eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a frequentar uma das escolas que ele estudou, que é o Christ for the Nations, o CFNI. Quem aqui conhece da CFNI? Não? Mas, anyway, uma escola bíblica muito boa, viu? Se alguém quiser ir lá fazer, é top. Amém, amém. Então, só que Deus tinha planejado uma outra escola que realmente era assim, eu já tinha me formado em administração de empresas, e essa escola, esse seminário, estava um mestrado, gente, de teologia, e Deus me levou a fazer um mestrado de teologia, me demorou 4 anos para fazer, mas, olha, como Deus usou esse tempo na minha vida para trabalhar o meu caráter. Sabe por quê? Depois que eu estava no fervo, né, depois de conhecer Jesus, eu não tinha muita sabedoria. Deus ainda tinha que trabalhar muito no meu caráter, né? Então, é como se eu te batisse na cabeça das pessoas com a Bíblia, né? Você tem que aceitar Jesus, mas aquele negócio sem amor, entendeu? Só ali, na paulada mesmo. Você vai pro inferno se você não aceitar Jesus, entendeu? Aquele negócio ali, todo mundo no
por perto, sabe? Porque eu estava assim, eu achava que era minha responsabilidade levar as pessoas a Jesus, entendeu? Então eu estava assim, terrível. Aí eu tinha um professor que falava assim, amor é que transforma as pessoas. E quem é amor? Amor é Deus que transforma as pessoas, é o Espírito Santo sendo usado através da gente, é que transforma, que convence as pessoas. Eu achava que eu era o Espírito Santo, eu achava que era para eu que tinha que convencer as pessoas, e eu deixava as pessoas loucas sem não ser convencidas. Só que mais que eu tentava convencer as pessoas, mais eu puxava elas para longe de Cristo, eles não queriam saber. Entendeu? E é isso uma das coisas também que ele encontra aqui, que realmente é o Espírito Santo que transforma as vidas, que convence as pessoas. O nosso chamado é realmente demonstrar o que Deus está fazendo na nossa vida. E na hora certa, Deus abre aquela porta, sabe, para a gente realmente falar de Jesus. Quando a pessoa está pronta, não adianta. Sabe, as pessoas que estavam orando pela minha vida, elas estavam orando por mim, eu não sei quanto tempo fazia, quantos meses, ou não sei, mas elas não falavam nada, elas estavam colocando lá na mão de Deus. Mas na hora certa, Deus deu a ousadia para aquele homem falar, você precisa de um encontro com Deus, entendeu? A gente tem que ter intimidade e sabedoria quando falar, entendeu? Porque realmente é o Espírito Santo que convence e transforma vidas, né? Então, e uma das coisas também aqui, vai tirando a gente do pecado, né? O Espírito Santo, assim que a gente conversa, vai tirando a gente do pecado. Só Ele mesmo. Então, uma das coisas que eu era assim, como vendedora, eu sou muito boa de convencer as pessoas a fazer o que eu quero, sabe? Eu, assim, excelente. Então, Deus teve que trabalhar isso em mim, porque Ele mostrou para mim que aquilo ali era manipulação. E que manipulação não era de Deus, era do diabo, era do inferno. E olha só, eu lembro que eu estava nessa igreja que era sem o Espírito Santo, não deixava o Espírito Santo fluir, então não tinha línguas, não tinha o mover de Deus realmente naquela igreja. E Deus estava me levando para uma outra igreja que ensinava sobre o batismo do Espírito Santo, dava lugar para o Espírito Santo mover. E aí Deus me levou lá e começou assim, realmente, eu comecei a crescer, né, no mundo espiritual. E aí a minha melhor amiga, na época, a Jennifer, ela tinha me convidado para ser parte dessa igreja, né, onde que eu estava, mas eu queria que ela fosse na igreja nova. E eu estava assim, já pronta para convencer ela, com tudo quanto é tipo de argumentos. Eu ia convencer ela que ela tinha que ir para essa igreja. E aí, na igreja, naquele dia de manhã, o pastor Robert Morris, ele é top, viu, gente, da Gateway, mas não, eu sou Morris também, mas não sou parente, não. Ele tem vários filiais da igreja, mas ele está assim, na central, e a gente assiste ele assim, no telão, tá? Naquela época, quando eu estava na parte daquela igreja, porque agora eu não moro mais em Dallas. E ele estava falando sobre caráter, né, desenvolver caráter, e ele olha assim para a câmera, e eu estava sentada assim desse lado, e ele aponta assim, pare de manipular. Nossa, foi como se tivesse levado um soco do Espírito Santo. E eu assim... Eu sabia que ele estava falando comigo. E eu assim, mas como? Como que eu paro de manipular? Eu não sei fazer outra coisa. Aí ele respondeu, o pastor respondeu, você ore a Deus e pede a Deus a fazer o que você está querendo, o que você deseja. Eu falei assim, nossa, mas é simples assim? Aí eu falei assim, eu vou experimentar isso. Então, em vez de convencer a Jennifer que ela tem que vir na igreja comigo, eu vou orar. Aí, pai, convence ela, pai, que aqui ela precisa do Espírito Santo, em nome de Jesus, coloca no coração dela. E eu comecei a convencer a Deus que ele tinha que convencer a ela, né? Mas Deus é lindo, sabe? Que eu acho que assim, 24 horas, no máximo 48 horas, a Jennifer tá me ligando. Sabe, Paty, eu tenho achado assim, eu tenho pensado que Deus está colocando no meu coração de ir para Gateway. Oh, glória! Oh, glória! Eu falei assim, isso funciona! Oração funciona! Oh, glória a Deus! Nossa, aí eu comecei a orar por tudo, né? Nossa, eu fui orando e Deus foi fazendo e Deus foi transformando. E eu achava assim, uau, eu realmente, eu tenho esse poder de oração. Oh, glória! Aí comecei a orar por tudo, assim, sabe? Aí
de repente, eu estava exausta, porque eu só ficava clamando, sabe? Aí Deus me mostrou, assim, que eu estava tentando controlar Jesus, eu estava tentando manipular Jesus, porque tudo tinha que ser feito da minha maneira. E muitas vezes as coisas não aconteciam da minha maneira, gente. E aí, Jesus me deu, assim, uma ilustração de um carro espiritual, sabe? Quando a gente aceita Jesus, a gente está dirigindo o nosso carro. Aí a gente passa assim, encontra Jesus. Jesus, vem aqui, entra no meu carro, entra aqui. Nossa, Jesus está comigo, eu estou com Jesus, vamos lá. Só que a gente está no controle, né? A gente está indo, de repente cai no buraco, de repente perde o caminho, de repente dá voltas e a gente começa a ficar frustrada, né? Jesus, como é que você deixa eu cair nesse buraco? Aí ele falou assim, mas espera aí, não é você que está no controle? Se fosse eu dirigindo, eu não ia deixar você cair nesse buraco, né? Aí eu assim, Você que tem que dirigir? Então estou fora. Aí abre a porta, Jesus, vem aqui, né? Pode tomar os volantes. E aí eu estou fora do carro assim... Para onde que eu vou? Aonde que eu assento? Eu assento do lado do passageiro ou eu vou atrás? Eu falei, eu vou atrás, né? Porque aí eu fico pertinho do ouvido de Jesus e eu falo tudo para Jesus. O que é para Jesus fazer? Jesus, vira à esquerda, vira à direita, e aqui, e ali, tudo. Não, Jesus, para aí. Não, vaza mais rápido. Nossa, por que você está indo tão devagar, Jesus? Que é isso? Gente, eu estava naquele cansaço, né? Aí foi que Jesus falou, eu frustrada. Jesus falou assim, vem cá. Por que você não senta aqui no lado do passageiro? Você abre a janela, deixa o ventinho passar assim nos seus cabelos, sabe? E a gente tem uma intimidade aqui, sabe? Vamos conversar. Não é só você falar. Você não quer escutar o que eu tenho para dizer? Uau! Ok, então tá. Foi aí que eu saí do banco de trás e sentei na frente e comecei assim... Uau, como Deus é lindo, né? E conversando com Ele, escutando. Aí eu aprendi que é melhor falar menos. Não é? Em Provérbios fala que aquele que fecha a boca parece sábio, né? E aí, o que Deus foi fazendo? Deus foi abrindo portas, gente. Sabe, eu vim aqui para essa cidade porque eu tinha conectado o apóstolo com o Zac. Eu tinha feito essa conexão, então eu ia, sabe? Eu falei assim, eu vou, né? Eu fiz essa conexão, é para eu estar lá. Só que era só esse o meu propósito aqui. Aí, a Priscila... né, eu contei para ela que eu estou indo. Eu falei assim, Pati, você vem mesmo? Eu falei assim, eu vou. Aí ela falou assim, por que você não vem um pouquinho mais cedo? Porque eu vou ter um retiro de pastoras, porque ela tem um ministério lindo de café com as pastoras. Ela tem 280 pastoras da região de Campinas e ao redor, que uma vez por mês, elas se encontram para orar uma para outra, encorajar uma outra, para ter uma célula enorme, né? Começou com 12 e agora Deus expandiu. E aí ela foi fazer o primeiro retiro para as pastoras descansar, ter um avivamento. E ela me pediu para pregar nesse evento. Eu falei assim, como é que é? O que eu tenho para ensinar para pastores, né? E aí, mas Deus falou assim, não me limite. Eu lembrei que o apóstolo tinha falado, não me limite. Aí eu vim, né? Nossa, que honra, né? Orar para pastoras, pregar para pastoras, né? Aí eu vim, chegou, no primeiro dia que eu cheguei de manhã, à tarde a gente foi para esse retiro, e à noite, antes de começar, teve o louvor, de repente vem o apóstolo, a apóstola, o pastor Isaías, e a família toda da Priscila veio e me pegaram de jeito. Gente, eles me ungiram como pastora, evangelista e voz profética para as nações. Imagina! Isso é o sobrenatural. Quando eu estava menos esperando, eu estava sentadinha no banco de passageiros, não tentando controlar nada, indo só para servir. E Deus vai e me direciona os meus caminhos de tal forma e abre portas tão grandes. Aí vem uma pastora, você prega na minha igreja? Prego. A outra lá, você prega também? Eu estou querendo começar o Birthday Blessing na minha cidade. Pode? Eu falei assim, é claro que pode.
começaram um grupo lá pedindo começaram a pedir informação de como que funciona e tal. E aí depois o apóstolo vem, você é ministra na escola do Supernatural? Eu, what? Claro! E Supernatural tá aqui falando com vocês. Foi uma surpresa muito grande que Deus colocou na minha vida. E sabe o que aconteceu agora? Aconteceu agora no almoço, né? Eu conversando com a pastora aqui e contando sobre o meu projeto, ela falou assim, nós precisamos, porque estamos ganhando como é que fala? Um terreno, mas precisa de vai precisar de trabalhos, uns projetos para a comunidade, projetos comunitários para a cidade. Aí ela falou assim, talvez o teu projeto seja a chave de um dos projetos que Deus quer fazer aqui na cidade. Oh, glória a Deus! Como Deus é lindo! Vocês sabem que eu estava andando com os meus cartãozinhos do Birthday Blessing na minha carteira e estava muito cheio, eu tirei tudo, sabe? Aí eu falei assim, não vou divulgar nada não, deixei tudo no hotel. Quando a gente não está nem pensando em divulgar, quem divulga é Deus, entendeu? Olha só como é que Ele vai abrindo as portas, a gente não precisa nem abrir a boca. Ela estava perguntando o que eu fazia, eu fui contando para ela, ela falou assim, nossa pastor, vem aqui, ô pastor, escuta aqui, olha que trabalho lindo, e se a gente trouxesse o Birthday Blessing dos Estados Unidos e implementassem aqui, como é que isso funciona? Aí o pastor pediu a mim, você apresenta isso hoje? E vê qual é a reação da comunidade, da igreja, se eles querem abraçar esse projeto aqui? Ah, glória! Ah, glória! Só Deus, gente, só Deus. Olha só, eu vou mostrar um videozinho para vocês como é que funciona. Vai ser o outro vídeo, mas deixa eu só explicar como é que é, gente. A igreja adota um bairro, uma comunidade, né, de renda baixa. E aí começa, a igreja chega e fala assim, a gente ama vocês, a gente ama esse bairro, a gente ama essa comunidade. E nós queremos abraçar e abençoar as crianças dessa comunidade. Nós gostaríamos de comemorar todas as crianças aqui. A gente faz festas de aniversário dos anos de 5 a 12 anos. E deixa eu explicar o porquê. Porque é uma festa que Jesus dá, porque a gente quer atingir várias crianças. O Birthday Blessing é um ministério criativo, uma maneira criativa para levar Jesus, para evangelizar, porque não é sobre só o aniversário. O goal, a meta é de levar essas crianças a Jesus e através das crianças alcançarem os pais, entendeu? Então não é fazer o aniversário das mesmas crianças todos os anos, porque a gente quer abençoar toda criança, que toda criança pelo menos seja comemorada uma vez e levantar comunidades para que aí possa dar continuidade a esse trabalho. Então, com 5 anos, a criança já começa a lembrar e falar assim, uau, Jesus me deu essa festa, Jesus me ama, Jesus tem um plano para a minha vida. E aí, depois dos 12 anos, quando vira adolescente, aí festinha de aniversário, as crianças, os adolescentes ficam assim, já é mais difícil, sabe, agradar eles, os presentes já fica mais difícil. Então, Deus realmente colocou essa faixa etária no meu coração, que é a idade que Deus quer atingir. Mas todos são convidados para as festas de aniversário. Então, os irmãozinhos que sejam mais velhos, pode dar um presentinho, coisa assim. Mas são essa faixa etária que Deus realmente quer atingir com o Birthday Blessing. Tem outros ministérios para as outras idades. Então, aí a gente convida, fala assim, olha, a gente quer comemorar as suas crianças. Aí começa a conhecer mais, como eu estava perguntando sobre o que o Mason queria, que a gente procura saber o que as crianças querem de aniversário, qual que é o número da roupa, qual que é o número do calçado. Aí só que acontece o seguinte, é um ministério caro, porque a gente dá do melhor, sabe? Quando eu vou falar com as pessoas que vão dar presente, pensa só, quando você for na loja comprar, pensa que vai ter não vai ter o meu nome não, vai ter o nome de Jesus.
no presentinho, entendeu? Então, você não vai comprar o mais baratinho, você vai comprar o que Deus está realmente colocando, porque Deus conhece as pessoas. Deixa o seu profético ser ativado, não é? Falar, Espírito Santo, o Senhor conhece. Qual que é a cor favorita dessa criança? Sabe, Deus vai mostrando e vai mesmo, gente. Então, qual que é a solução? É dar célula. Vocês é uma igreja tão abençoada que tem tantas células aqui, não é? E se cada uma célula adotar uma criança e dividir entre si, ó, eu dou o sapatinho, eu compro a Bíblia, eu compro o vestidinho, eu compro a boneca, eu compro a bicicleta. Quando for um presente mais caro, assim, ó, a bicicleta, talvez 3 pessoas, 3 casais se juntem e falam assim, ó, eu dou dinheiro, você vai lá, compra a bicicleta. Sabe, se cada um fizer a sua parte, não fica pesado, porque a gente não quer que o Birthday Blessing saia do orçamento da igreja, porque tem grandes planos para essa igreja, tem prédio novo, né? Tem muita coisa que Deus está querendo fazer, mas se o Birthday Blessing for adotado por cada célula e a igreja realmente dá esse apoio, aí todas as crianças do bairro vão ser abençoados de tal forma que vai ser incrível. E essa igreja, esse povo de Deus aqui, demonstrando esse amor de Deus, vai ser falado por todas as regiões aqui. Fala assim, você está vendo essa bênção? Porque o povo fica achando que a igreja só quer dinheiro. Ah, eu não vou na igreja não, porque só fica pedindo dinheiro. E essa igreja vai dar? Vai entrar nesses bairros e vai dar sem pedir? Imagina, as pessoas, né, que não vão entrar aqui se convidar, mas convida a falar assim, eu quero comemorar a tua filha e fazer uma festa. Aí fala assim, o que você quer em troca? Não tem nada em troca, a gente só quer amar vocês, a gente quer comemorar a tua filha. E uma vez, uma moça, eu estava comemorando a filhinha dela, e ela estava fazendo 5 anos. E ela nunca, na verdade, já está fazendo 4. Ela estava chorando, me agradecendo, e eu sempre falo, é Jesus. Mas ela falou assim, Patrícia, você não está entendendo, eu nunca pude falar feliz aniversário para minha filha. Eu falei assim, mas por quê? Porque na cabeça dela, se ela fosse falar feliz aniversário, ela tinha que acknowledge, ela tinha que reconhecer que era o aniversário da filha, e ela teria que fazer algo por ela. Mas desde que ela tinha nascido, ela não tinha situação financeira para fazer nada. E ela queria, assim, fazer o do melhor para a filha. Então, não fazia nada. E não fazia nenhum bolinho. Então, a filha nunca tinha sido comemorada. E naquele Birthday Blessing, naquela festinha do aniversário da filhinha dela, ela pôde comemorar a filha dela. Ela pôde falar feliz aniversário. Coisas acontecem, assim, no Birthday Blessing, que eu nunca pensei na vida. Uma vez, uma menina que estava num abrigo de Dallas, ela estava já grandinha, ela estava com uns 12, 13 anos. E ela veio à festa, e a gente faz festa uma vez por mês para todas as crianças que têm aniversário naquele mês, sabe? Aí as outras crianças estavam se divertindo, achando o máximo, e essa estava toda tímida. E aí todos os voluntários, o pessoal da igreja, estava assim, dando uma atenção para ela, sabe? Mas ela não tinha emoção nenhuma. E a gente tentou de tudo, ela abriu os presentes, era o que ela queria, não tinha reação nenhuma. Quando depois ela foi embora e todo mundo frustrado, o que aconteceu? Por que não tem reação nenhuma? A mãe ligou, contando que quando ela entrou no quartinho lá do abrigo, ela sentou na cama, ela desabou a chorar. E a única coisa que ela conseguia falar foi assim, ninguém nunca nos tratou com tanto amor. Ela não sabia reagir com tanto carinho, com tanto amor. Ela não sabia como agir. Ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. Então, ela não sabia como é que agia. Não sabia. Mas Deus a marcou naquele dia tremendamente. E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é que é a festa, que a primeira hora da festa é diversão. Então, vocês criativos aí, pensam em ideias bem criativas, pula-pula, o que for que vocês quiserem fazer, mas que seja uma festa divertida, porque criança precisa de diversão, e Deus quer trazer alegria a gente. Ele quer que a gente divirta, desfruta desse mundo maravilhoso que Ele criou para a gente. Ele tem o do melhor para a gente. Então, a primeira hora é só festa,
só diversão. Aí a gente junta as criançadas toda e fala assim, quem aqui está se divertindo? Tem quem aqui está gostando da festa? Ah, as crianças lá amando. E aí fala assim, hoje a gente está comemorando. Aí começa a falar o nome das crianças e honrando as crianças e falando como Jesus te ama. Jesus tem um plano para a tua vida. Ele colocou no nosso coração de comemorar. Todo presente aqui, ó, vem de Jesus para você. E Ele colocou no nosso coração para fazer isso. Mas você sabe qual que é o presente maior? É o presente da salvação. Aí a gente começa a ministrar como Jesus deu a vida por nós. E que é um presente que a gente tem que receber. Que a gente tem a escolha a receber. Entendeu? Eu usei esse exemplo recentemente, até numa festinha do Birthday Blessing que eu fiz em Campinas agora com a Ana, e eu entreguei um dos presentes, que tem bastante criança maiorzinha lá, eu entreguei o presente e falei assim, imagina, se eu entrego esse presente para você, mas você nunca abre o presente, você não coloca o presente, você não usa o presente. Você realmente recebeu o presente? Não, está aí no teu colo. Quantas vezes a gente sabe de Jesus e está com Jesus, tipo assim, no colo, mas não está usando, não está sendo ativado, não tem ativação para deixar Jesus usar a gente na vida. Então, a gente explica para as crianças que a gente recebe Jesus como um presente. Quem aqui quer receber Jesus? Nossa, as crianças levantam a mão, porque elas têm sede, elas têm vontade. A criança não fica analisando, elas querem esse presente. Então, a salvação acontece porque elas estão assim, maravilhadas pelo amor de Deus. E aí depois a gente ora pelo batismo do Espírito Santo. Por quê? A gente quer que essas vidas sejam transformadas e tocadas para o resto da vida. Elas precisam da unção do Espírito Santo. Aí depois é a hora de cantar parabéns, cortar belinho, dar pizza ou o que for a comidinha. E aí, o que acontece? No final da festa, convidar as crianças e as famílias a participar da igreja. Vem conhecer a nossa igreja. Os nossos pastores são um amor. Você precisa ver o nosso ministério infantil. Vem conhecer. Aí é a hora de convidar, entendeu? E quando chegar aqui, reconhecer. Oh, fulano, que alegria que vocês estão aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a salinha de criança. Olha, gente, a gente comemorou o aniversariante. Olha que lindo. E essa é a estratégia que Deus está dando à igreja para atingir as pessoas que estão fora da igreja, que panfleto nenhum, né? Que só dando uma palavra que não vai. Deus quer ativar ação. Né? E Deus está dando essa oportunidade realmente para essa igreja de adotar esse projeto e abençoar. E eu acredito que vocês vão ser grandiosamente usados por Deus. Aleluia! Então agora eu gostaria de mostrar para vocês como esse projeto funciona. Vocês vão ter o clipe de uma festa que a gente fez lá em Orlando. Então, é uma festa. O Birthday Blessing é uma festa de aniversário com
propósito. Como o apóstolo falou, Deus só faz as coisas se tem propósito. Não é só ali fazer uma caridade, se não vai falar de Jesus, Deus não está ali não. Deus quer realmente levar as crianças e as famílias a conhecer a Ele. Esse é o propósito. Deus está usando o Birthday Bless de uma forma criativa, dando um amor tão abundante, tão transformador, de uma maneira física, e tocando essas vidas que nunca mais vão levar. Elas vão levar esses presentinhos para Deus, para casa, e falar assim: olha só, Jesus me deu esse tênis. Jesus, quando estiver brincando com as bonequinhas, falar assim: nossa Deus, obrigada por essa bonequinha, que bênção, né? Então, são coisas físicas que Deus vai lembrar. E a palavra, a gente sempre fala que a palavra, que lê, quando for dormir, instruir as mães, lê essa Bíblia com as crianças, para mostrar. Você lembra quando Jesus te deu essa festa? Jesus fez esse milagre na tua vida. Então, é realmente um ministério que continua transformando, mas tem que ter uma igreja, porque a gente quer que essas pessoas, essas famílias, sejam discipulados e sejam parte de uma igreja. Aquela primeira família que eu contei para vocês, a Rose, mãe do Mason, a igreja abraçou. Era uma igreja branca, sabe, só com pessoas brancas, e ela era a única pessoa negra da igreja, mas a igreja abraçou aquela mulher com tanta paixão e tanto amor, que foi transformando aquela igreja e virou uma igreja realmente internacional. Deus foi trazendo. E aí eu fui lá no abrigo, eu saía fora, era super fora da minha mão, era contramão, eu ia lá, buscava as crianças e a mãe levava à igreja. E aí depois eu fui arrumando outras pessoas para buscarem. Aí um dia o pastor deu para ela um carro e ajudou ela a conseguir um emprego. E ela começou a se envolver na igreja, e ela estava servindo em tudo quanto é ministério. E ela acabou fazendo parte do Birthday Blessing, porque ela falou assim: eu recebi, agora eu quero dar. E ela virou uma bênção. Deus levantou ela como uma líder. Ela saiu do abrigo, ela foi morar numa comunidade, aí ela virou líder daquela comunidade, e Deus foi transformando tanto a vida dela, que Deus ajudou, colocou um grupo de empresários para ajudar ela a pagar todas as dívidas dela, e ela conseguiu comprar a própria casa. Então, por quê? Por causa da igreja. A igreja abraçou essa mãe através do Birthday Blessing, e uma vida foi transformada para a glória de Deus. Aleluia! Obrigada, gente, por essa oportunidade. É uma bênção muito grande estar aqui. E que você ora por... Você é uma bênção. Você quer que eu ore pelo quê? Pelo Birthday Blessing? Que Deus realmente ative, né? Amém. Eu sei que tem pessoas aqui de outras cidades, até de outra igreja, né? Se vocês interessarem em levar para a igreja de vocês esse projeto, procurem a pastora Paty no final. Ela pode depois estar em contato com vocês. É uma baita ferramenta para alcançar vidas e para transformar. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de uma transformação, às vezes a gente olha esses filmes americanos, a gente acha, meu Deus, é muito racismo, né? Tem igreja negra, igreja branco, faz parte da cultura, e é muito normal isso lá. Agora, quando você pega uma igreja que tem uma cultura de pessoas brancas, e aí de repente vem uma pessoa negra, uma família negra, e essa família ela já começa a influenciar, atraindo outras, e toda a cultura da igreja vira mista, gente, isso é um milagre. Então, às vezes a gente olha uma coisa tão simples, um projeto como esse, e que transforma de um jeito tão profundo, e isso é a cara do céu. Isso é a cara do céu, porque o Senhor gosta de nos celebrar, Ele tem prazer em nos celebrar. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Paty, Senhor Deus. Te agradecer, eu sei de onde que o Senhor tirou ela, eu conheço as lutas que ela já passou na vida para estar onde ela está hoje, e eu sei a mulher, ó Pai, forte em Ti que ela tem se tornado. Então, que o Senhor venha estar levando ela, Pai, para desenvolver esse projeto, assim como o Senhor tem feito ali na Nations Church, através da vida dela, mas que esse projeto possa estar alcançando até outras nações além do Brasil. Mas que aqui, ó Pai, pessoas que receberam uma semente de desejo de ter esse ministério nas suas comunidades, que possam ser ativadas, que haja um favor, que haja
haja portas abertas, tudo que for necessário para que isso aconteça. E que, ó Pai, daqui a um ano a gente possa testemunhar coisas lindas que o Senhor começou a fazer através do que foi lançado aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Eu vou dar para vocês 5 minutinhos, correndo no banheiro, tomar um cafezinho e voltar aqui para a gente continuar, tá bom? Nós estamos aqui, ó, ralando com a aula, hein? Eu estou aqui disposto a dar mais. Vai lá, 5 minutinhos, banheiro, café e corre para cá de novo. Solta o som, DJ.